Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai introduzir a modelagem para simulação termoenergética dentro do Grasshopper, com o uso da ferramenta Ladybug Tools. Então, para começar, a gente vai utilizar o mesmo modelo que a gente trabalhou no módulo anterior, né, que foi aquele modelo com duas zonas térmicas, que a gente construiu com o auxílio do plugin Euclid dentro do SketchUp, e depois a gente modelou vários outros parâmetros necessários à simulação dentro do próprio Energy Plus, né, dentro dessa interface aqui, como vocês vão se lembrar. Então, para começar, existem várias formas da gente modelar algo dentro do Grasshopper para poder desenvolver a modelagem termoenergética com o uso desses bullets aqui do Honeybee. Então, só para recordar, o Ladybug Tools ele é composto por várias ferramentas, né? Sendo que o Ladybug são as ferramentas para a gente conseguir fazer análise de dados climáticos, fazer diversas análises, como a gente viu na aula anterior, de temperatura. A gente consegue fazer análise de cartas psicrométricas, construir carta solar, fazer análise de ventos, enquanto que o Honeybee ele é o plugin que a gente utiliza para poder desenvolver tudo que a gente faz aqui dentro do Energy Plus. O que acontece? Enquanto que na modelagem que a gente fez no módulo anterior, no semestre passado, a gente modelava toda a geometria da edificação aqui dentro do SketchUp, né, com o uso desse plugin aqui, Euclid, como vocês veem nesse menu superior. Aqui a modelagem ela é diferente. A gente constrói a geometria aqui dentro do Rhinoceros, ou a gente pode construir a geometria com o uso dos bullets aqui do próprio Grasshopper, né? Como vocês devem se lembrar. A gente consegue construir caixas, superfícies, então a gente conseguiria fazer toda a modelagem ou dentro do Rhinoceros ou dentro do próprio Grasshopper. Lembrando que, se a gente fizer a modelagem da geometria aqui dentro do Rhino, completamente dentro dele, essa geometria ela é uma geometria fixa, ela não vai possuir variáveis. Enquanto que, se a gente trabalhar com os bullets aqui do Grasshopper, a gente consegue trabalhar com geometrias, por exemplo, supondo aqui que a gente tenha uma caixa, né? Vamos chamar isso aqui de uma zona térmica. Se a gente fizer a modelagem aqui dentro do Grasshopper, a gente pode construir algumas dimensões variáveis. Então, a gente poderia, por exemplo, variar aqui a largura da caixa, a gente poderia variar, né, o comprimento dela nesse eixo, a gente poderia variar, né, a altura da edificação, poderíamos variar a área de abertura das janelas, né? Então, eu poderia testar janelas com uma pequena abertura ou com um vão maior. Então, existem infinitas possibilidades de modelagem dentro do próprio Grasshopper. Outra opção seria a gente modelar a geometria dentro de um outro software e importar essa geometria aqui dentro para o Rhinoceros, para então começar a modelagem termoenergética com os bullets aqui do Honeybee. Para quem não está muito familiarizado com a modelagem dentro do Rhinoceros, modelar dentro do próprio SketchUp seria uma opção interessante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir a modelagem aqui dentro do SketchUp, né? Claro que com as dimensões corretas. Só vou fazer um exemplo aqui rapidinho, né? Um exemplo com duas zonas térmicas. Só no olho mesmo. A gente poderia construir essa geometria aqui dentro e aí exportar essa geometria aqui, né? Salvar ela como o modelo do próprio SketchUp e vir aqui dentro do Rhinoceros e importar essa geometria. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem várias opções de formatos que são suportados pelo próprio Rhinoceros. A gente consegue exportar arquivos do 3D Studio, a gente consegue importar arquivos do SketchUp,
consegue importar PDF e a gente consegue importar também arquivos do SketchUp, como vocês podem ver aqui. Então, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Para aproveitar aquele modelo que a gente tinha construído no semestre passado, de 2 zonas térmicas, a gente vai utilizar ele como base. Então, eu vou vir aqui, a gente tem o IDF dele, eu vou disponibilizar esse IDF lá dentro do Google Classroom para vocês baixarem. Então, vai ser esse arquivo aqui, chamado curso plus modelo final. Vou abrir ele aqui dentro do SketchUp com esse bullet aqui com essa entrada aqui de importação de arquivo IDF, né? Então, como vocês viram aqui, eu importei a geometria aqui para dentro e eu posso vir aqui e salvar ela no formato SketchUp. Então, vou salvar ela aqui na minha área de trabalho. Na extensão SKP, como vocês estão observando aqui. Salvei. E aí, no caso, seria, né, a próxima etapa, a gente precisaria importar essa geometria aqui dentro para o rinoceros. Porém, nós temos que adaptar essa geometria. O que a gente vai fazer? Eu vou até fechar aqui. E vou abrir no SketchUp de novo para mostrar para vocês um detalhe. Vou abrir aqui o modelo. Abrir aqui o modelo. E como vocês podem observar, quando eu salvei o IDF no formato do SketchUp, SKP, ele manteve as mesmas cores padrão das zonas térmicas modeladas para o Energy Plus. Então, a gente tem a cobertura aqui, né, de uma cor tijolo, temos as paredes de uma cor mais amarelada e as janelas azuis, né, e as portas aqui de uma cor amarela mais escura, tipo mostarda. Se a gente for clicar aqui na zona térmica, observem que não aparece mais nenhuma informação, né, sobre o objeto nessa janela aqui de Show Object Info Window do Energy Plus. Ou seja, quando eu salvei aquele IDF no formato do SketchUp, ele perdeu todas as propriedades que a gente tinha modelado para a simulação no Energy Plus. Isso aqui é apenas uma geometria do SketchUp que mantém as mesmas cores do modelo do Energy Plus, mas ele não carrega mais nenhuma das informações que estão aqui nesse IDF, né? O que a gente precisa fazer? Eu vou clicar aqui 2 vezes, a gente tem aqui um objeto que está agrupado, né? A gente tem 2 grupos, um para cada zona térmica. Se a gente vir aqui e apagar a janela, a gente tem o quê? Um buraco aqui na zona. Da mesma forma, se a gente apagar aqui a porta, a gente vai ter um buraco. Isso aqui, para modelagem no Honeybee, não pode acontecer. Eu precisaria ter, né, cada uma dessas superfícies como uma superfície contínua. Então, eu teria que ter a parede sem nenhum buraco e uma superfície de janela sobreposta a essa superfície da parede. Da mesma forma, isso deve acontecer para todas as aberturas, portas, janelas e demais aberturas externas e internas à edificação. Vou mostrar para vocês um exemplo aplicado a uma zona térmica e depois vocês vão aplicar isso para outra zona. Então, o que a gente vai fazer? Vou desfazer aqui as aberturas que eu apaguei e vou construir aqui do lado de fora do grupo, eu vou construir uma janela exatamente na mesma posição da janela anterior, com as mesmas dimensões. Vou clicar 2 vezes e vou agrupar essa janela. Vou afastar ela aqui, depois eu vou retornar ela para o mesmo lugar, vou afastar ela 2 metros, que aí depois eu movo ela para baixo exatamente 2 metros. E aqui onde eu tinha a superfície da parede, eu vou apagar
todas as linhas e vou ter então aqui, né, uma superfície contínua dessa parede. Agora eu vou mover aqui a janela 2 metros para baixo, né, e vou posicionar no mesmo local que ela estava anteriormente. Essas janelas e as paredes, elas precisam ter as superfícies coincidentes, então aqui não pode ter nenhuma distância entre a janela e a parede, elas têm que estar exatamente sobrepostas. A gente vai fazer a mesma coisa para as portas, então eu vou vir aqui de fora do grupo, vou desenhar uma porta, vou clicar 2 vezes sobre ela, vou criar um grupo, vou mover essa porta, agora eu vou mover aqui pra frente, vou mover 2 metros também. Vou clicar aqui 2 vezes e vou deletar essas linhas aqui da porta. Clico fora do grupo, movo essa porta 2 metros nesse eixo, né? E aí eu tenho então essas duas superfícies independentes, da parede e da porta. Vou fazer a mesma coisa para aquela porta interna. Então, para eu conseguir mexer nela, eu vou mover aqui a minha zona térmica, vou mover ela 3 metros para cá, porque eu consigo visualizar melhor. Vou vir aqui e vou aplicar o mesmo procedimento. Bom, a gente fez isso para essa zona térmica e vocês vão reproduzir o mesmo que a gente fez aqui para essa outra. Só que tem um detalhe, para modelagem no Honeybee, nenhuma das aberturas pode estar conectando diretamente com nenhuma das arestas da superfície que hospeda essa abertura. Então, nesse caso aqui, a gente tem a janela cujas arestas estão centralizadas na parede. Nenhuma delas está encostando nessas arestas que limitam a parede. No caso da porta, quando a gente fez a modelagem no Energy Plus, para o Energy Plus, a gente tinha a porta, né, essa aresta inferior dela, coincidindo com a aresta inferior da parede. Isso não pode acontecer para modelagem no Honeybee. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas as portas do nosso modelo. Vou apertar o Shift aqui para selecionar as duas portas. Então, olha só, as duas são selecionadas. E vou mover para cima, né, nesse eixo azul, 0,01, que seria 1 centímetro. Então, observem que agora elas não estão coincidindo. Feito isso, e alterada a geometria dessa outra zona aqui, como vocês podem ver, eu já alterei, né, as aberturas das duas zonas. Eu vou então mover essa zona para coincidir com essa outra aqui. Beleza, o meu modelo então já está pronto. Vou salvar ele, a gente já tinha salvo inicialmente, né? Então, vou salvar em cima daquele arquivo anterior.